Agora sim, tudo bem? Doutor Anísio, tudo bem? Doutor Júlio, boa tarde, boa noite, né? Já início da noite. Como vai o Verdade. senhor? Tudo bem. E o doutor, como Ah, está? A saúde, a família, como que tá as coisas aí, doutor? bem, bem, graças a Deus. É um prazer falar com o senhor. Prazer é Tenho todo meu, acompanhado viu? aí os seus vídeos aí no YouTube e aprendido muita coisa. Que legal. Aprendido bastante com os seus vídeos aí, as suas aulas online. Fico muito contente, doutor. E, doutor, Sempre que precisar, estarei aqui. é, Mais que um professor ganha um amigo, tá? E se tiver possibilidade, estude comigo. Venha fazer a pós-graduação na Escola Superior Universitária comigo. Tem a pós de uso capião, tem a pós de regularização de imóveis, tem a pós de direito imobiliário registral, processo civil e direito civil, tem a direito notarial e tem várias outras pós de vários outros professores também, muito do bem. Mas a área civil e imobiliária, eu que coordeno as pós-graduações ali com muito carinho, sou professor titular. Se precisar, faz o curso que é menos de R$ 1.000, doutor. É uma pós online, fantástica, homologada pelo MEC, viu? maravilha, professor. Já leu algum livro meu? Já, Chegou a ler algum livro? aí, eu tenho vários livros, mas ainda não adquiri nenhuma obra do senhor ainda. A hora que tiver a possibilidade, Mas, leia Direito Imobiliário de A a Z. Você vai adorar, doutor. Muito legal. É, muito bom. tá, vai Maravilha. gostar. Bem diferente, bem bacana. Conta comigo, Doutor, viu? Tô aqui para te ajudar. Desculpa falar demais aqui. não, tranquilo. Faz parte do professor falar Não bastante. tem jeito. Doutor, eu estou com um caso aqui, eu gostaria de saber se o senhor pode me ajudar. Nosso escritório foi procurado de um caso de uma pessoa que estava sofrendo uma execução, né, de dívida condominial. Só que a mãe dele ficou 7 anos com esse processo desde 2017 sem advogados, né? O processo transcorreu em Alves aí sem oferecer resistência de um advogado, porque ele alega que ele estava em condição difícil financeira, então não tinha condição de contratar advogado, não tinha condição de fazer proposta. E agora, em 2024, é que quando o imóvel foi para o leilão, né, sofreu uma execução e a penhora, é que ele nos procurou para tentar analisar o processo dele para saber se haveria condições de fazer alguma coisa. E aí, analisando o processo dele de execução, a gente verificou que processualmente não tinha nada assim que pudesse chamar atenção dentro daqueles casos que o senhor fala a respeito da possibilidade de suspender o leilão. Porém, algo que chamou atenção é que o leiloeiro ele divulgou o apartamento assim de forma era de dois na matrícula, estava de 2 dormitórios, ele divulgou lá de 3 dormitórios, né? Isso lá no site do leiloeiro, 3 dormitórios. Aí eu falei, olha, acho que a única chance que nós temos aí é tentar por esse caminho, né? Publicidade, tal, e fizemos lá uma exceção de executividade e tal, não deu certo, agravamos também não deu certo, a juíza alegou que era apenas erro material, enfim. A primeira praça aconteceu dia 26 de fevereiro, né? E não teve, era na verdade arrematando os direitos, né? Os direitos do proprietário, porque na verdade ela financiou esse imóvel direto com a construtora lá atrás, quitou, mas por questões aí de dívida não quis passar para o nome, mas esse imóvel estava quitado. Mas também o credor não se preocupou com isso e de forma que o juiz pediu a penhora dos direitos do imóvel. Bom, o primeiro leilão não teve arrematação, foi avaliado em 435 mil, né? E na segunda praça, né, eu falei para o filho da devedora, que é o nosso cliente, falei, olha, você tem preferência aí da arrematação, tem preferência aí na arrematação do leilão, se de repente vocês não conseguirem fazer nenhum tipo de acordo, né, tenta, né, tem a questão do parcelamento, 25% de entrada e o saldo de 30 meses, ele ficou interessado. Só que na segunda praça, que começou um dia após a primeira praça,
era 60% do valor da avaliação, que dava 261 mil. Ele ficou animado e se inscreveu, estou lá no site do leilão para participar do leilão. E quando ele começou, no dia 18, no último dia, ele começou a dar o lance lá, tinha um concorrente lá. E foram subindo, de 261 mil foi para 340 mil. Bem acima do valor da dívida. Ele arrematou. Ele arrematou. 340 mil reais. E o que acontece? Ele não tem o dinheiro para pagar à vista. Ele tem 90 mil reais, né? Que seria os 25%, 25% daria aí 85 mil. Teria 90 mil reais para dar os 25% de entrada e parcelar o restante. E aí, conversando lá com o pessoal do leilão, a Zucker, leilões, disseram que a pessoa que estava perseguindo o leilão com ele estava pagando à vista, então a preferência ele tem que estar pagando à vista, né? E a minha pergunta, professor, se há alguma possibilidade de peticionar no processo, tendo em vista que ele é filho da devedora, né, que tem a preferência, se há alguma possibilidade, nesse caso, de aceitar esse parcelamento dele, ele não consegue pagar à vista, ele teria que pagar parcelado, entendeu? A vista não tem como ele pagar. E aí, se eu acho que há alguma coisa para salvar, algum caminho para salvar isso, que o direito de preferência diz que tem que ser igualdade, né, de condições. E a preferência sempre é por lance à vista, né? Na verdade, o direito de preferência, doutor, ele, no passado, há uns 20 anos atrás, ele tinha muita força, né, em várias coisas, né? E no passado tempo, a partir da Constituição de 88, isso já aconteceu. Mas ele perdeu força. Você quer ver um exemplo, doutor? Locação. Todo mundo acha, nossos colegas, fica tranquilo, você tem direito de preferência. Na locação comercial é muito comum a gente escutar isso, né? E não tem, porque só existe direito de preferência na locação quando eu tenho o quê? Uma cláusula dentro do contrato de locação, e esse contrato de locação tem que ser averbado na matrícula do imóvel. No leilão, para gerar publicidade. E no leilão, mudou também. Nós tivemos algumas decisões, algumas não, várias, né? Que o direito de preferência no leilão, ele só sobrepõe se for em condições de pagamento igualitário. Ou seja, a partir do momento que o outro fala, vou pagar à vista, caiu o direito de preferência dele, entendeu? Então essa a dúvida, porque aí quer dizer, mesmo... Ele quer ficar com o imóvel, doutor, ele não quer desistir. A intenção dele é ficar com o imóvel. Vai sofrer penalidade, né? Entendi. Ele quer ele gostaria que a gente fizesse alguma coisa para convencer a juíza a peticionar, a aceitar o parcelamento dele, né? Eu vejo as possibilidades pequenas, remotas, né? Fazer um pedido você pode, mas com que base, né? Porque pedido sem base não adianta, entendeu? E aí ele vai sofrer penalidade porque ele não vai conseguir pagar isso não, né? Na verdade. Tem uma doutora quer entrar, será que você consegue questionar ela? Claro, doutor, vamos ver aqui se ela já apareceu aqui, ó. Faz parte do plano. Com certeza, aqui, ó. Já entrou a doutora Karine aqui, ó. Seja bem-vinda, doutora Karine. Obrigada, professora Júlio. Tudo bem? Prazer falar contigo. A gente já tem te acompanhado há um tempo aí pela internet. Que legal. Prazer todo meu, tá? Mais com o professor nenhum amigo. Precisar, estou sempre à disposição, tá bom? Doutor, Obrigada. você sabe que essa questão do parcelamento é uma novidade, a gente não tinha, né? E aí o que ficou evidente nas decisões? Que o parcelamento ele só é possível quando consta no edital a possibilidade. Ou seja, se não constar no edital que no leilão é possível parcelar aquele bem, a gente não consegue, de fato, exercer esse direito. Diferente da execução, que a gente tem como parcelar, né, o parcelamento da execução, no leilão não tem isso, né? Na verdade, o parcelamento ele vai aparecer no edital, ou se não aparecer, não existe parcelamento, né? Eu acho que a situação, doutor, já é complicada.
já é complicada porque ele preencheu lá, ele não quer sofrer as penalidades. Eu acho que não custa nada fazer o pedido de parcelamento, informando que agora é comum o parcelamento nos leilões, requer fazer o pagamento de forma parcelada. Eu acho que nós estamos numa situação já ruim para ele, né? O peticionar seria uma oportunidade. Eu não chamei essa peça de reconsideração para não chamar atenção, mas eu faria essa peça. Agora, a fundamentação do parcelamento que a gente poderia usar, talvez nós podemos falar que os leilões atualmente têm feito parcelamento em virtude de um novo entendimento. Então, oi, pode falar, doutora. Desculpa te interromper, doutor Cruz. É. Mas no caso dele, houve sim no edital constando sobre a politização do parcelamento. Né? No edital ele se refere que caso não haja lance à vista, é possível o parcelamento nesse importe, né? De 25% mais 30 parcelas. E desde o início, então, o filho, né, da proprietária do bem, né, ele foi correr atrás do que ele conseguia para tentar, então, a vida. E aí, quando ele teve, entre aspas, a surpresa, né, de que realmente teve a concorrência, chegou num valor além daquilo que ele imaginava, mas, de qualquer forma, ele falou que se houver a possibilidade de conseguir o parcelamento, ele consegue honrar, né? Agora, a questão foi que quando teve o leilão, o término aí da segunda praça, acredito eu, pela informação que ele me trouxe, que dentre esses visitantes foi oferecido valores à vista. E aí, no caso, ele estaria perdendo esse direito de preferência por causa desse lance à vista. Aí a nossa intenção seria tentar, tendo em vista aqui no edital, com essa possibilidade de parcelamento. E talvez, né, aí o fato dele ser filho da pessoa descendente, e a lei diz sobre o direito de preferência, tentar que a juíza disponibilize essa possibilidade para ele. Não, isso que a doutora está me falando é muito bom. Porque se constou no edital, então não é um pedido meramente uma tentativa, né, de chutar, dar um tiro no escuro. Não, legal, fico feliz. Por quê? Porque agora dá para a gente usar o quê? O parâmetro do artigo 895, né? Ou seja, a proposta de parcelamento não judicial. Né? Então, agora, quando a doutora falou, que o doutor falou, é legal, fico contente. Por quê? Agora a gente consegue usar, de fato, o 895. Falar, não, excelência, é muito importante mencionar o princípio da boa-fé, a justiça tem que prezar pela boa-fé, pela dignidade da pessoa humana, pelo devido processo legal. O artigo 895 do Código de Processo Civil permite o parcelamento, e bater nisso que ele foi o primeiro a dar o lance, né? E bater nisso, né? Porque o lance, foi o pagamento à vista, a proposta de pagamento à vista foi depois, não foi? Eu não sei dizer a ordem, para não há uma ordem enquanto na forma de parcelamento. Entendi. Eu sei que ele logo, no pedido de parcelamento, pelo que ele me informa, logo no início, né, da segunda praça, para tentar. E depois que ele fez, me parece que começaram a ter esses outros lances. E entre esses lances, aí eles informaram para ele que tiveram licitantes com proposta à vista. Entendi. Mas eu não sei te dizer qual a ordem específica. Por último, ele foi o que deu o maior lance, porque estava sempre, a incrementação estava de R$2.000, né? Então, chegou a 346, que foi o último lance que ele deu. Ele aparece como arrematante. Né? E aí, quando eu falei uma única oportunidade com as pessoas lá da Zucco, eles haviam me informado que, pelo direito de preferência, ele teria a condição até de não pagar esse último R$2.000 a mais que ele colocou, porque a última proposta teria sido em 344 mil. Entendi. Mas, aí, até aí tudo bem. A questão mesmo é agora quanto ao fato deles não estarem aceitando o parcelamento, né? Por ter tido lance à vista. E já
essa negativa do parcelamento, ela já existiu de fato? Formalmente não. Mas os doutores escutaram isso por telefone, alguma coisa? Já ocorreu isso? A conversa do cliente está sendo fazendo via WhatsApp. Ah, pelo Todas WhatsApp. as trocas de mensagens estão sendo WhatsApp, e aí eles fizeram ele preencher um formulário após, né, a arrematação, e aí disseram para ele que ele teria o prazo de 24 horas para pagar à vista. E aí foi quando ele falou do parcelamento, né, que ele tinha inclusive solicitado, mas o primeiro pedido de parcelamento foi logo no início do leilão. Então, inclusive, estava em valor a menos. Mas ele manteve a proposta do valor final, que chegou, parcelar. Entendi. E aí essa finalização ainda não teve, pelo que eu entendi. Eles estariam esperando o prazo dele pagar o boleto à vista, entendeu? Sabe o que eu faria, doutores? Eu orientaria os doutores a fazerem, é uma saída, viu? Porque o que a gente tem que fazer? Se ele não conseguir o dinheiro, e provavelmente não vai, ele vai arcar com todas as penalidades, né? Então, a ideia é tirar ele disso, dessa situação, desse risco. Então, eu faria o quê? Eu faria uma notificação judicial, não extrajudicial. Eu faria uma notificação judicial distribuída no site do TJ mesmo, ela causa mais impacto. Essa notificação judicial, ela é distribuída no site TJ, ganha número do processo, é timbrado pelo Poder Judiciário, podemos recolher guia de oficial de justiça também, em regra feita por via correio, mas eu faria ela alegando o quê? Que ele deu o lance, houve aceitação do lance, e conforme Código de Processo Civil, ele se sentiu prejudicado uma vez que o leilão liberou a venda para outra pessoa, conforme artigo 895. O que eu tentaria fazer nessa notificação judicial? Eu tentaria inverter a história. Falar, leilão, você está errado. Nessa notificação, o que a gente poderia fazer? Requerer esclarecimentos preliminares. Notificação judicial. Requer esclarecimentos preliminares porque o notificante se sentiu prejudicado, uma vez que foi dado o lance. Inclusive, o parcelamento é possível, conforme 895 do Código de Processo Civil, mas, de forma estranha, o imóvel foi arrematado por outra pessoa. Dessa forma, se sente totalmente prejudicado, gerando o direito de perdas e danos. Eu mandaria isso, por quê, doutores? Porque se a gente mandar uma notificação extrajudicial, ninguém respeita mais. Né? Ninguém respeita mais, corre esse risco. A judicial é o timbrado do Poder Judiciário. Pode ser que eles façam a contra-notificação. Eles vão ser citados para apresentar a contra-notificação. E eles vão alegar. Mas aí eu tentaria fazer isso para ter margem para fazer um acordo. Então, fazer assim. Eu desisto da minha ação de perdas e danos, só que nós fazemos um acordo que ninguém reclama de ninguém. Entendeu, Torres? Entendi. Então, perdas e danos no sentido do leiloeiro, então, né? Uma perdas e danos no sentido de o leiloeiro errou, o leilão errou. Ó, eu dei lance aqui, como que agora você passa para outro? Ele tem as justificativas dele. Mas nessa notificação judicial a gente está invertendo a situação. Falando, você me deve perdas e danos, leiloeiro, leilão. E agora, como que vai ficar? Vou fazer uma ação de perdas e danos. Então é uma notificação judicial para causar impacto e talvez a gente consiga forçar um acordo, um distrato bobo, mas um distrato que, ó, você não paga multa, você não me deve nada, então eu não te devo nada. Talvez mataria o que a gente precisa, resolveria o que a gente precisa. Tá, mas aí evitaria só a questão das multas, mas ele perderia o bem, teria jeito. Perderia o bem. Mas seria uma forma de tentar, eu acho que mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Seria uma forma de preocupar o leilão, poderia ser cancelado, o leiloeiro, ou se não, pelo menos evitar qualquer multa, qualquer processo criminal, inclusive, né? Acho que seria bem interessante fazer essa notificação judicial. Acho que seria a única forma dos doutores convencerem, tentar chamar para um acordo com efetividade, entendeu? Um acordo de cancelar o leilão ou um acordo de não cobrar nada em relação ao lance que foi dado. É uma tentativa, né? É uma tentativa. Agora, processualmente, com relação a juiz acatar o pedido dele de parcelamento, eu acho meio impossível, difícil. Acho muito difícil, doutor. Se é um leiloeiro muito inseguro, ele pode cair na nossa. Já aconteceu aqui no escritório. Faz 1 ano e meio, um leiloeiro lá de São José do Rio Preto. Ele caiu na nossa. Ele falou, não, vou cancelar o leilão, foi um equívoco. Ele acho que não queria ter dor de cabeça, ele estava iniciando, né? Então,
talvez ele quis abafar o caso. Ele ficou preocupado de alguém entrar com a ação. Mas nesse caso não, ele já é um leiloeiro mais, né, experiente. Então, eu acredito que a nossa estratégia aí é para evitar perdas e danos por parte do leilão, multas e também criminal, né? Então, mas aí no caso, o senhor entende o seguinte, o senhor entende de que forma? Que tem que esperar eles comunicarem no processo com o resultado então, desse leilão, para depois fazer essa medida, porque até então a gente não tem isso formalizado. O leiloeiro, a princípio, ele tem que peticionar nos autos, informando quanto em relação ao que ocorreu, né? Não pagamento. Não pagamento. Nossa, foi... Eu faria a notificação... Aí, Fica à vontade, doutora, perdão. acredito que ele teria que informar, inclusive, a população, porque de que o nosso cliente, que tem o direito de preferência, fez o maior lance, mas não fez a proposta como uma vista. E, consequentemente, eles estão dando como arrematante o segundo colocado, que fez o lance à vista. Ele vai ter que pôr isso, ou não? Você acredita que eles vão informar simplesmente o resultado final? Ficou o segundo, assim, né? Porque eles se analisam e não vão informar nada para o juiz, como o senhor entende? Eu tenho visto. Eu faria o quê? A estratégia seria, como a notificação judicial, por mais que a gente distribua ela no TJ, recolhe as custas, né? Ela tem aquele trabalho de uma ação, mas o teor do conteúdo é muito simples, porque vai ficar 2 ou 3 folhas. Então eu faria a distribuição da notificação judicial, faria a distribuição, com o número do processo, né? Não tem valor decisório, mas gera o número de processo, eu peticionaria no processo, informando, excelência, requer a suspensão de qualquer ato do leilão em relação à expedição da carta de arrematação a terceiro, uma vez que existe um incidente a ser resolvido. Foi até feita uma notificação judicial no sentido de resolver essa situação, uma vez que tem o direito de exercer a compra efetiva do imóvel, a arrematação efetiva do imóvel, conforme o artigo tal, que é o artigo do parcelamento, né? Eu faria isso. Eu faria isso, porque a gente cria um imbróglio, né? Ou seja, o judiciário vai fazer o quê? Suspenda, o judiciário vai travar, a peça vai travar por si só. É o tempo deles receberem a notificação judicial. Eles recebendo a notificação judicial e essa peça nos autos, eles vão querer fazer acordo no sentido de falar, olha, vamos desistir do leilão, se o jurídico não for o jurídico que conhece o assunto, melhor para nós, aí ele consegue realizar que é a arrematação parcelada. Se isso não acontecer, pelo menos a gente consegue livrar ele de qualquer pagamento de multa, qualquer situação nesse sentido. Ou seja, acaba sendo certeira a estratégia, né? Porque se ele ficar inerte nessa situação aí, ele vai ser prejudicado. Né? Vai ser. Então, esse leilão, esses leilões, né, hoje em dia, todo mundo está correndo atrás de dinheiro, então eles não perdoam, viu, doutor? Não perdoam. Eu tive um caso semana passada, o Freitas, né, bem conhecido também, caminhão, também aconteceu um caso parecido. Entrou com ação de perdas de danos e criminal. E eles já fazem isso para tentar um acordo para a pessoa pagar, né? Eles fizeram contra Fizeram. o rematante. O leiloeiro fez contra o rematante. O leilão fez contra o rematante. No caso dele, Fala, doutora, desculpa, perdão. No caso dele aqui, eu estava aqui pensando. Como houve, na verdade, segundo lance à vista, né, na verdade, ele vai ser o que vai arrematar, né? A única coisa que eu acho que eles estão esperando, na verdade, eu não sei muito bem como funciona isso internamente. Porque eles estão justificando para ele que houve um lance à vista e por isso ele não vai ser o que arrematou. É mais ou menos isso que eu entendi que eles estão alegando para ele. É que na prática, viu, doutor, é verdade, né? O Brasil é um sistema, né? E leilão e leiloeiro, salvo aqueles realmente que são éticos, que tem, né? Sempre tem gente boa, né? Claro, sempre tem que respeitar os bons profissionais. Mas na prática, o leilão hoje, né? O que aconteceu com o leilão judicial e extrajudicial? Eles viraram vendedores, corretor de imóveis. Tanto é que leiloeiro, muitas vezes, ele aceita pessoas que coloquem no site de leilões como se fosse uma imobiliária. Ou seja, não tem nada judicial, muito menos extrajudicial, não é caso de alienação fiduciária.
Ou seja, o leilão, a gente, muitas vezes quem não conhece tem aquele respeito, o leiloeiro, né? Mas não, virou um site que é praticamente uma imobiliária. E é isso que está acontecendo. Acho que o leiloeiro cresceu o olho, falou, opa, eu tenho uma proposta à vista aqui, mas melhor que receber parcelado. Então, tem isso também. Por isso valeria muito a pena, e como esse tema é um tema polêmico também, valeria a pena fazer a notificação judicial, distribuir o protocolo, vai lá no processo, fala, ó, eu quero a suspensão de qualquer trâmite, inclusive a emissão da carta de arrematação, uma vez que está ocorrendo um incidente aqui, um ato abusivo. Pode fazer isso. O fato dele ter dado, por exemplo, o lance maior, R$2.000 a mais que foi o incremento lá, já não tiraria ele dessa concorrência? E o fato, ou não? Teria que ter uma descrição no edital. Então, o maior lance será efetivo, mesmo parcelado, ou o valor à vista sobrepõe a um valor maior parcelado, alguma coisa assim, entendeu? Mas o edital deve ser omisso, porque a maioria dos editais são omissos, né? Não, então, na verdade, a redação dele dá a entender isso. Dá a entender. Caso haja vista, prevalece sobre o parcelado, entendeu? O parcelado só vai ser analisado caso não haja lance à vista, alguma coisa nesse sentido. Mas aí, como ele chegou num valor superior, ainda que R$2.000 apenas, né, mais, mas foi superior, eu estava pensando se isso tiraria algum tipo de... daria a ele algum tipo de vantagem, né? Entendi. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, me parece que o lance maior foi dele, né? Apesar de ser parcelado, o lance foi dele. Bate muito nisso, doutores, bate muito nisso. Falei, excelência, o lance maior foi dele. Por mais que seja o pagamento parcelado, o lance maior foi dele. Então não pode um lance maior sobrepor um lance menor. Porque essa regra do à vista, ela sobrepõe quando são lances iguais, né? Eu faria notificação judicial, faria habilitação no processo, isso talvez resolveria para o lado positivo dele ficar com o imóvel. Acho que pode ser que aconteça assim. Resolveria no segundo ponto a questão de perdas e danos de má-fé do leilão. E talvez, né, criaria brecha, criaria estrutura, corpo para fazer uma ação de perdas e danos contra o leilão se os doutores quiserem, entendeu? Ô, professor, essa questão de peticionar no processo, pedir a suspensão de qualquer carta de arrematação, não exigiria uma litigância de má-fé, não, né? Não, é um direito de peticionar, né? Direito porque é terceiro interessado, né? Ele se tornou, com o lance, ele se tornou um terceiro interessado, criou conexão, né? Então, jamais o juiz pode falar, olha, desentrenha a peça porque é um ato protelatório. Não, ele deu um lance efetivo, né? Então, não há que alegar isso, né? Tá, entendi. E na peça, tanto na peça como na notificação, menciona isso, que foi feito o cadastro no leilão, printa essa tela do cadastro, se vocês conseguirem, e fala isso, que foi dado um lance efetivo no leilão. Ou seja, não é um ato protelatório, mas é que está ocorrendo uma fatalidade, o maior lance foi dele. Sim. Agora, doutores, 2 pontos, hein? Então, o que eu faria nesse momento? Eu faria a notificação judicial, eu faria a peça pedindo a suspensão de qualquer ato, emissão da carta de arrematação. Isso poderia pactuar, sim, resolver o problema, no sentido dele ficar com o imóvel. Resolveria o problema do leilão querer cobrar perdas e danos, né? Mais criminal. E se quiser levar isso para frente, os doutores ainda têm a possibilidade, e entra no jogo de verdade, não uma aventura jurídica, mas entra no jogo, daria para fazer uma ação declaratória de nulidade do leilão, com perdas e danos, se os doutores quiserem. E eu falo que essa ação é muito legal, porque o processo é público. O leiloeiro e o leilão que tem uma ação, né, é contra o leilão. O leiloeiro ou o leilão que tem uma ação dessa, ação declaratória de nulidade do leilão, com perdas e danos, normalmente, doutores, eles fazem acordo. Não que seja um acordo alto, mas eles fazem acordo, por quê? Porque é o nome deles, né? Se queima no mercado, né? Eu acho que é o que nos resta, né? Nos resta, não tem muito o que fazer. Não tem não, doutor. É isso mesmo. Em parte de embargos à arrematação, o senhor acredita que tem alguma coisa nesse sentido ou não?
Não, o embargo de arrematação é mais a conexão seria mais do vendedor, né? Do vendedor, do comprador, do arrematante. Eu acho que fugiria muito, o risco da gente não ter a consideração e gerar sucumbência é muito grande, né? Eu iria nessa estratégia, eu iria na notificação judicial, eu iria no peticionamento da suspensão de qualquer ato. Aqui eu esperaria um pouquinho para ver o que ia dar. Se resolvesse, né, no que a gente quer, ou se o leilão fizesse uma proposta no sentido de resolver. Se não fosse possível, a gente ainda tem uma carta na manga usando essas duas peças, né, tanto a peça como a notificação, para fortalecer a nulidade, né, com perdas e danos. Eu acho que seria a estratégia mais segura e mais perfeita, e o custo para o cliente seria o menor, né? Uma dica, doutores, eu não sei se é o caso, que a gente vai querer fazer, mas uma ação declaratória de nulidade, ela custa, né, uma ação declaratória de nulidade com perdas e danos do leilão, ela custa algo em torno de 15 até 35 mil, viu? Eu imagino que não seja o caso do cliente, porque ele está pagando até parcelado, mas eu gosto sempre de passar a precificação do mercado para os doutores terem ideia, né? Eu sei que muitas vezes a gente fazemos outros preços, parcelamos, ajudamos, né? Mas os doutores terem ideia que é uma ação complexa. Notificação judicial nesses casos é cobrado 5 salários mínimos, de 3 a 5. O peticionamento lá no processo judicial, normalmente é cobrado 2 salários mínimos, né? Então é o valor de mercado, mais ou menos. Eu gosto de passar o valor que eu cobraria, o valor de mercado, para os doutores terem uma noção, né? Eu sei que cada um tem o seu valor, mas para ter uma noção de mercado. É importante isso. Professor, o valor da causa numa ação declaratória seria o valor da avaliação do leilão? Seria o valor da avaliação do leilão. Exatamente, doutor, verdade. Ele ia pagar umas custas altas aí para entrar com essa ação. Hein? 2% agora, né? Agora, na verdade, é 1,5%, né? Estado de São Paulo, 1,5%. 1,5%. A execução foi para 2%. Mas mesmo assim, é caro, né? É puxado. E essa do cumprimento de sentença tá pesando, né? Porque a pessoa tá executando e ainda... Não, e a verdade é mais só, né, doutora? Hoje, com muitas pessoas deixam de pagar o advogado. O advogado tem que fazer a execução. Então, a execução ficou cara para o advogado, né? Ficou mesmo. Tem que pagar tudo agora, professor. E nós fazemos a ação de execução e a verdade é mais só. A gente não sabe se vai receber, né, gente? Porque você pega a pessoa enrolada, ela não paga ninguém, não tem bens no nome, né? É fogo. O risco existe. Verdade. A gente a princípio ficou bem esperançoso de conseguir a suspensão do leilão, porque na verdade eu ouvi o Luiz falando, mas eu não estava participando efetivamente da reunião. A gente encontrou diversos errinhos, né, que a gente poderia, e alegamos, né, na nossa peça de execução de pré-executividade. Despachei com a juíza, inclusive, né, tentei ali, me esforcei ao máximo, mas assim, a gente é impressionante assim, como eles passam por cima, né, literalmente, assim, da lei. Pode estar escrito que precisa ter foto, pode estar escrito que autoriza a visitação, pode estar escrito lá, por exemplo, na publicidade, né, que no nosso caso aconteceu, está lá escrito no site do Leiloeiro 2, que na verdade, aliás, 3 dormitórios, e na verdade são só 2. Assim, erros mesmo, coisas que não foram feitas, que não foram observadas. Doutora, você vê, né, o processo digital foi uma promessa de ser mais rápido, né? Audiência online, ou seja, muitas promessas e poucas coisas são cumpridas, né? Eu acho que o Poder Judiciário ele é muito ruim, muito juiz tinha que ser preso, presa, suspenso, exoneração. Poxa, a própria exoneração, um juiz, tudo bem que a gente está falando de leiloeiro também, né? Principalmente leiloeiro também. Mas, poxa, um juiz perde o cargo, qual que é a pena do juiz? Aposentadoria compulsória recebe o valor integral da sua remuneração, né? Do seu subsídio. Ou seja, é um país que a gente reclama muito de político, tem que reclamar mesmo, mas a população ainda não caiu a ficha do Poder Judiciário que nós temos, né? E a nossa classe, doutores, os doutores são diferentes também, pessoas do bem, mas nossa classe é complicada, vive de ego, não é unida, não é isso, doutores? Né? Você vê a AOB, o que a AOB faz pelo advogado hoje? Ou seja, as sessões, as subseções, a AOB Nacional, é puro cargo político. Ficar tirando foto em revista, isso, aquilo, e trabalhar, que é bom produzir em prol do advogado iniciante, não produz, né? Não produz.
Fui presidente da Comissão de Direito Imobiliário durante muito tempo. Eu literalmente saí, abandonei, porque não tive mais interesse. Na comissão, ninguém vai, pouca gente vai, as pessoas usam para colocar no cartão, achando que é status. E hoje, pelo menos, eu entendo que não é um status positivo, é um status negativo, né? Porque hoje o cliente tem essa noção, né? O cidadão brasileiro tem, envolvido com política, OAB, deixa quieto, quero contratar um advogado que trabalhe, não que fique fazendo pose em OAB. Então é um nível, né? Ou seja, a própria OAB está perdendo credibilidade com a população brasileira, né? Já perdeu, né? Já perdeu. Bom, professor, então acho que é isso. Tem alguma coisa, doutora, para... Vamos fazer um checklist, então? Ó, o que eu faria, gente? Porque é a única chance do nosso cliente, hein? Eu faria o quê? Primeiramente, eu faria a notificação judicial, faria o protocolo, 2, 3 folhas. Depois eu iria lá no processo e peticionaria, pedindo a suspensão por um incidente grave processual sob pena de nulidade. Já pensando na ação declaratória de nulidade. Deu certo? Resolveu? Pode ser deferido e deferido também, né? Pode sim. Pode sim. Deferido, né? Pela juíza, né? Pode. Suspensão. E ela não suspenda. Pode ser que ela suspenda, né? Pode ser. É um risco também. É um risco também. Mas o legal é que se ela suspender, ótimo, atingiu o que a gente precisava. E se ela não suspender, aí olha que legal, aí nós temos uma outra opção, né? Nós temos a opção de trabalhar com a ação declaratória de nulidade. Só que nós vamos trabalhar com a ação declaratória de nulidade pedindo perdas e danos, né? Porque a nossa ação declaratória de nulidade, a gente até quer a suspensão, claro, mas a gente quer perdas e danos, que o leilão pague perdas e danos, né? Em virtude da má-fé. Foi feito um lance de um valor maior. Como que, não, eu vou vender para você um valor menor, né? Se o valor fosse igual, é o grande álibi que nós temos e a grande tese, hein? É um caminho a caminhar. A pergunta eu até fiz, mas eu acabei não conseguindo se o senhor chegou a responder. Quanto ao momento, né? A gente esperaria o leiloeiro informar essa questão no processo ou não? Só com esse print de conversa do WhatsApp com o interessado, né, que é o nosso cliente, a gente já utilizaria? Eu já usaria agora a notificação judicial, a petição, com o print mesmo. Porque se a gente deixar muito para frente, aí depois o sujeito que arrematou por um valor menor, mas à vista, é expedida a carta de arrematação, a gente já está em atraso, né? É expedida a carta de arrematação, ele consegue registrar, ou seja, a situação só vai agravando, só vai complicando, né? Eu faria de forma imediata, para tentar um acordo, para tentar resolver. Tentar sair na frente, né? Tentar sair na frente. Porque o que a gente tem que fazer? Tem que falar, opa, leiloeiro, você vai ter dor de cabeça. E aí o leiloeiro, o que ele vai fazer? O leilão, vamos voltar atrás aqui, ó, desculpa, a gente passou a informação errada. O maior lance foi dele. O leiloeiro que se vira lá com quem é que deu aí o lance à vista, né? Acho que seria o melhor caminho, hein? Essa notificação, faz muitos anos que eu não faço notificação judicial. Essa notificação judicial tem tramitado rapidamente? Assim, o senhor acredita que eles vão receber isso logo? Porque, por exemplo, amanhã a gente faz a peça e já distribui, ok. Mas em relação a eles, o judiciário receber, encaminhar, eles receberem? A última que eu fiz aqui, em São Paulo, durou, acho que foram 7 dias. 7 dias já tinha sido notificado. Costuma ser rápido. Ela é física, ela não é digital. Ela é digital. É digital. Você faz a notificação judicial, converte em PDF, entra no site do Tribunal de Justiça e faz o protocolo normal, como se fosse uma ação. Só que você escolhe o campo lá, notificação judicial. Tá. Aí eles vão receber lá, imprime e vão distribuir. Recolhe as custas do oficial de justiça. Na verdade, o procedimento é como se fosse uma ação mesmo. A gente faz a distribuição dela, vai lá com o número do processo, recolhe a guia, né? A guia de citação por edital, pode pedir diligência de oficial de justiça também, né? Normalmente concorda o juiz ou a juíza, tem juiz que não concorda, fala que existe uma ordem citatória. Eu sempre peço por diligência de oficial de justiça. Isso é bom e é ruim, porque o oficial de justiça demora mais, porque vai para uma central de mandado, então é ruim nesse sentido. No caso de vocês, acho que teria que ser no caso eu faria por correio mesmo. E aí, isso costuma ser rápido, hein? Costuma ser rápido, 7 dias, 10 dias, 15 dias, pelo menos as últimas que eu fiz, foi bem rápido, viu? E
aí a gente já ganha tempo para peticionar no processo, né? É. Antes mesmo de necessitar. É verdade. E aí fez um dia, Desculpa, no outro dia já faz o quê? Já peticionou no processo, ou no mesmo dia, já tem o número, do número da notificação. E aí os doutores fazendo isso causa impacto, né? Porque como não foi expedida a carta de matação, nada, o juiz pode ser que não caia na nossa, mas pegar um juiz que é teórico, que é mais conservador, ele vai suspender. É onde surge a possibilidade de acordo, né? Por parte do leilão, no sentido de vender, forçar a venda de fato, ou, né, se não forçar a venda, pelo menos não vai ter perdas e danos, porque já sabe que, opa, eu não vou criar problema aqui não, vou fingir demência, não vou cutucar, sendo que a gente deixou um resquício de erro, né, para trás, né. Melhor caminho, viu, doutores? Melhor caminho. Acho que seria o mais seguro, hein? Eu entendo, professor, que a gente não tem muito onde se segurar nesse Não momento. tem. Né? Infelizmente. Para tentar evitar os danos do nosso cliente, que ele pode, se não fizer nada, ele vai ser prejudicado, sim. E essa notificação pode abrir uma oportunidade de a gente conseguir reverter a situação, né? Um acordo, uma situação assim. E não tem, porque embargos de terceiro não dá, embargos de matação não dá, ou seja, teria que ser esse meio mesmo. A notificação judicial, a petição, por fora, né, esses dois atos nos ajudaria, se precisar, se o cliente quiser, nos ajudaria em compor uma ação de declaração de nulidade, né, do leilão com perdas e danos. E o judiciário adora nulidade com perdas e danos, porque eles convertem para indenização, eles tiram da reta, né? Então, seria interessante. E o leiloeiro, por outro lado, o leilão adora fazer acordo nessas ações, né? Então, não é uma ação ruim para os doutores, não. É uma ação que tem aí uma tendência de ser resolvida no acordo, viu? Professor Júlio, qual que seria a tese básica aí dessa notificação judicial? Seria a questão lá da arrematação, do lance? Eu usaria o maior valor, né? O maior valor deve prevalecer. E usaria o quê? O 895 do Código de Processo Civil. Ou seja, eu falaria que a maior arrematação, o maior valor do lance, né, deve prevalecer, senão existe uma má-fé, uma afronta ao devido processo legal, uma vez que trata de processo judicial, um ato nulo, enriquecimento sem causa, e bateria muito no artigo 895, falando que é um direito de parcelar, né? E aí realmente né? Bacana. Doutora Karine? Mas só isso, eu acredito, né? A nossa esperança era o senhor falar assim, nossa, gente, semana passada tive um julgado. Tá de encontro que vocês precisam, mas infelizmente não é isso, né? Então a gente vai batalhar. Essa tese que eu passei é algo que já deu certo aqui no escritório algumas vezes, né? Muito certo no sentido do leiloeiro voltar atrás e falar, não, realmente está certo, já deu certo de evitar a ação, então acho que seria a forma mais segura, porque já pensou, sai soltando qualquer ação, aí perde, gera sucumbência, o cliente, hoje em dia é difícil explicar, né? Por mais que a gente explique a sucumbência, na hora que perde ninguém quer pagar, então evitar dor de cabeça, os doutores estão atuando com uma tese segura, né? Professor, hoje está muito difícil suspender o leilão hoje, pela sua experiência? Está muito difícil suspender o leilão hoje? Tá sim. Na verdade, hoje nós estamos vivendo um sistema escancarado, né? Na política, em tudo, né? Tudo, até delegacias, sempre foi, mas hoje a coisa está pior, porque hoje ninguém faz questão de esconder. E hoje, para você conseguir cancelar um leilão e suspender, nós vamos ter o quê? Eu falo que tem 12 teses para suspender o leilão, efetivas. O resto não vai acontecer nunca, né? Dessas 12 teses efetivas que tem dado certo, eu tiro aqui para o escritório. Eu consegui, há um tempo atrás, preço vil, há uns 3 meses atrás. Essa é muito boa para suspender ou cancelar leilão. Defasagem na avaliação, muito boa. Tese de bem de família, muito fraca. Ausência de publicação de edital, legal, também tem conseguido sim. Publicação tardia do edital, legal. Tem uma tese nova que tem dado certo, é a ausência de imagens do bem leiloado no site do leiloeiro. Tem dado certo para suspender e cancelar o leilão. A ausência do pagamento do lance, às vezes funciona.
a falta de intimação não está colando, não tá mais, de 5 anos para cá não ganhou uma quem usa essa tese, aqui no escritório usamos, não deu certo, a ausência de intimação dos credores também não está dando certo. Olha, de 12 teses que nós temos reais, umas 6, 7 ainda são efetivas, doutor. E vai depender também do entendimento do juiz. E vai depender. Se pegar um juiz atualizado, ruim, com interesse na causa, né, corrupção, aí não tem jeito, aí nós estamos perdidos, né? Aí ele não suspende, não anula mesmo. Não suspende, não anula mesmo. Tá bom, professor. Nosso teve essa questão das fotos também, não foi alegado, né, que a gente não tinha uma foto do imóvel, só tinha uma foto da fachada da portaria, do lado de fora, nada específico do imóvel, mas mesmo juntando tudo isso, nada comoveu para suspender. E a decisão do agravo liminar, porque o agravo, na verdade, justamente ocorreu, mas ele não deu a liminar de suspensão. Foi no sentido de que, né, não havia não havia os requisitos para a suspensão liminar, né? Então, fica difícil, né? A gente vê alguns roteiros, assim, diferentes que diz a legislação, né? Que a legislação fala sobre as imagens, fala sobre a correta descrição, fala sobre isso, fala sobre a visitação, e eles não fizeram nada disso, porém não teve essa solução do vilão. Doutores, eu iria nessa tese, mais segura, porque que adianta de sair soltando a ação e aí consegue uma tutela antecipada, que não é o caso, esse caso não vai conseguir. E depois a decisão definitiva é reformada e ainda tem sucumbência, né? Então, não, vamos lá. E aí dá para bater também, não esquecer que foi a segunda praça, né? Porque a arrematação foi na segunda praça, né? Sim. Perfeito, professor. Eu acho que deu para dar uma clareada aí nesse bate-papo aí que a gente teve, né? E a gente vai seguir, conversar com o cliente e ver se esse remédio que a gente tem para tentar amenizar a situação dele. Já que ele não tem dinheiro para pagar à vista, né? Ele vai ter que se defender aí. Vai ter que se defender. Ó, eu estou à disposição. Após imobiliário, vocês estão convidados. E acredito, hoje, mês 3, acho que mês 5 será lançada a pós de leilões. Então vai ser uma pós bem legal também. Acho que é a única do Brasil, se eu não me engano. E os doutores estão convidados a fazer comigo, tá? Bom, professor, essa pós do senhor de quanto tempo? 12 meses? 12 meses. Você pode terminar antes, só que você precisa do prazo de 12 meses para poder ter o certificado, né, de conclusão de curso. Mas é 12 meses. Eu oriento fazer 12 meses com calma, porque você vai estudando, assiste aula com calma, não precisa assistir todo dia, assiste 2 vezes por semana, você acaba aprendendo mais. E também não é só online, né? Tem os plantões de dúvida uma vez por mês. E as aulas são atualizadas, grava 10 dias antes, 2 semanas antes, é bem legal. Valeu, professor. Forte abraço aí, boa noite. Gente, fiquem com Deus, tá? Obrigado. Agradeço. Tchau, tchau.